conseguindo gravar de outro jeito. Vocês lembram semana passada? Eu tentei um outro aplicativo, também não deu certo, então já estamos aqui. Boa noite mais uma vez para todos, tá? Vamos começar nossa aula hoje, dia 8/10/2020, tá? Saúde a todos vocês. Tá bom, pessoal? Então vamos lá. Ó, eu vou aqui, eu já estou compartilhando a minha tela. Opa. Ah, tá aqui, ó. E aí, a nossa aula de hoje. Né, tá todo mundo vendo? Pode ligar o microfone, alguém falar, né? Tá vendo aí o bonequinho com a minha figura aí? Então, né? Física Geral 1. Certo? Sim. Beleza, então. Então vamos lá, olha lá. Ó. Então, aqui um pensamento do momento de Raul Seixas, né? O grande Raul Seixas. Levante sua mão sedenta e recomece a andar. Não pense que a cabeça aguenta se você parar. Né? Aquela música, tente outra vez. Sempre tentando outra vez, né? Então, né? Sempre, nunca pare, fique sempre em movimento, né? Keep moving, como diria aqueles cartazinhos lá em inglês. Keep moving, always, né? Sempre em movimento, tá bom? Então, olha só, o que acontece aqui hoje? Então, hoje nós vamos ter o registro de presença, olha só, tá? Eu estou passando aqui para quem já está na sala, como é que vai ser? Nós vamos lá no nosso prezado Moodle, ou o nosso prezado AVA, tá? Estão vendo aqui, tem lá, né, lá na área de avisos, ó, e lá na área de avisos está aqui, ó, presença na aula síncrona de Física Geral 1, tá aqui, tá bom? Aí o que nós vamos fazer lá? Vocês vão clicar nisso aqui, lá no Moodle, tá? Vocês vão abrir aí paralelo lá no Moodle, aí o que vai acontecer lá, ó, aí na hora que vocês clicarem, deixa eu voltar aqui um pouquinho, só para fazer direitinho com vocês. Na hora que você clicar aqui, o que você vai fazer? Ó, tá aqui, ó. 8/10/2020, quinta-feira, de 19 às 20. Presença dos alunos do segundo período do curso de licenciatura em Química do campus Itaperuna, nas aulas síncronas da disciplina Física Geral 1, ministrada pelo professor Adriano Ferrarez. Aí vocês vão vir aqui e vão clicar em registrar presença. Tá vendo? Aqui ele vai pedir uma senha, tá, gente? Eu vou até aqui, deixa eu só fazer um print aqui, ó. Fazer um print dessa tela, pessoal, por quê? Eu não consegui printar antes porque não estava liberado ainda, mas eu quero fazer só para guiar as outras pessoas. Aí o que vocês vão fazer aqui, ó? Aqui vocês vão aqui, ó, digitar a senha que eu vou passar para vocês agora, tá? E vão salvar mudanças, né? Presente. Aí vocês vão colocar aqui, ó, né, presença dos alunos, né, vocês colocam a senha, tá, que eu vou passar, e aí esse negócio aqui de presente, eu acho que sou eu que faço depois. Eu já mudei para aluno, mas eu acho que sou eu que faço depois. Eu queria que vocês testassem isso, tá? E aí, olha só, o que vai acontecer aqui, ó. Vocês vão chegar lá, vão fazer, então, clicar, tá certo? E vão digitar essa senha aqui, ó, né? Cada aula vai ter uma senha diferente. A senha para a aula de hoje, ela vai estar disponível, aquele negócio de presença, ele vai estar disponível de 19 às 20 horas, tá bom? 19 às 20 horas. Então, vocês vão fazer o quê? Vocês vão ir lá, fazer isso que eu acabei de falar. Eu queria pedir para vocês já fazerem já. E quem tiver algum problema, quem não está no Moodle, falar também, que aí eu vou ter que tomar providência para registrar vocês e a gente vai fazer esse registro. Quem não conseguir fazer esse registro lá no Moodle vai falar comigo que eu vou tomar nota. Tá claro, pessoal? Essa é a senha aí, tá? Beleza? Essa é a senha, tá? Lá do Moodle para a gente poder ter a presença na aula de hoje. Eu queria pedir vocês para poderem já irem lá, né? E já registrar a aula de vocês, tá? Eu estou aqui como aluno. Vocês entenderam como é que é, pessoal? Sem problema? Todo mundo? Eu não tô vendo o chat agora. Deixa eu ver aqui se eu volto lá no chat. Já registrei aí, ó. A Camila Bandoli, o Gabriel Figueira, Adriano Melo, o Gabriel Figueira, beleza, falou. Coloca a senha aí de novo, por favor, Adriano. Fala, meu prezado. Aqui, ó. Essa daqui, tá, o meu prezado? Caio Blá, ator. Só tem gente famosa nessa sala aí. Certo? Essa senha aí, você pronto. O pessoal já está conseguindo, então tá dando certo. Que beleza. Muito bom.
Vou ver aqui, deixa eu voltar lá no chat aqui, ver como é que tá, se todo mundo já aparece autorregistrado. Aí eu não sei. Aparece autorregistrado, pessoal? A Júlia está perguntando. Como é que aparece lá? A Isabel conseguiu? Sim, aparece autorregistrado. Tá, ô Júlia? A Esther conseguiu também. A Lady Laura já conseguiu também. Certinho? Ô, pessoal, quem tá sem o e-mail do IFE, cara, vai lá no G Suite e faz, cara. Aí fica tranquilo. Vocês já entram já e pronto. Acho que não tem ninguém pedindo para entrar aqui, não. Tem 22 pessoas assistindo a aula, né? Mas aí você já tem lá uma conta institucional, né? E pelo visto, né, cara, a gente vai. Eu acho que isso não vai terminar em dezembro. Né, é legal que você já tem já o acesso aí a algumas coisas interessantes. Tá bom? Certo? Então, ó, já são 19h15, tá? Eu já passei aí para vocês. O pessoal que for entrando aí, eu vou falando durante o processo, tá? Então, nós vamos começar, então, a nossa aula, tá? Então, o que eu preparei para hoje, moçada? Preparei o seguinte, cara. Preparei uns exercícios da lista de análise dimensional e estimativas, tá bom? Beleza? Aquilo que a gente já falou, né? A gente começou a falar na aula passada, a gente falou mais de grandezas, né? Tá? Então, lá nas videoaulas as coisas estão lá explicadas, né? A análise dimensional é muito importante, né, no processo. Por quê? Porque é o que vai fazer com que os cálculos da física eles sejam coerentes, eles tenham homogeneidades e coerência, né? Tenham homogeneidade e coerência. Então, essa lista de análise dimensional é importante para a gente poder entender o processo de aplicação de equações quando a gente vai resolver um problema da física. Entenderam? Então, por exemplo, né, se eu dei um problema se você tem um problema de velocidade, você não pode encontrar para velocidade uma grandeza física que não seja velocidade. E as unidades de medida dessa velocidade tem que ser necessariamente o quê? Metros por segundo no sistema internacional, quilômetros por hora, ou quilômetros por segundo, centímetros por segundo, e aí vai. Tá certo? E aí, olha só, eu peguei aqui o primeiro exercício da lista, tá? A gente vai trabalhando com ele. Olha só, é o primeiro exercício lá, tá? Então, vocês já estão fazendo a lista, é o que eu falei com vocês, tá? Essa lista tá aí, vocês já vão trabalhando nela, é importante ir trabalhando na lista, né? Eu vou liberar o gabarito da lista lá, né, um pouco mais para frente. Na verdade, essa primeira lista não tem um gabarito todo, tá? Mas alguns exercícios dessa lista eu vou liberar para vocês a resolução lá em PDF e vai estar também gravado nessa aula nossa aqui e também o que eu não consegui resolver em sala eu vou disponibilizar para vocês, como eu falei, o gabarito. Então, olha só, aqui ele é um problema que diz o seguinte, ó, é correto afirmar que representam unidades de medida da mesma grandeza essas 5 alternativas aqui. Então, na letra A, tá? Eu tenho volts e watts, né? São 2 unidades de medida. Na letra B, eu tenho metro por segundo ao quadrado e newton por quilograma. Na letra C, eu tenho joule por metro quadrado e tenho Celsius. Na letra D, eu tenho atmosfera e quilograma por metro cúbico. Na letra E, eu tenho joule e Kelvin. Todas essas unidades que estão na letra A, B, C, D e E são unidades que medem grandezas físicas. O que o problema pergunta? Qual é a opção em que as unidades medem a mesma grandeza física? Ou seja, se estiver medindo campo elétrico, uma e outra tem que medir campo elétrico. Se estiver medindo massa, uma e outra mede massa, tá bom? Então eu vou resolver aqui, tá? Eu vou resolver até de certa forma aqui de um modo bem, um pouco mais prolixo, né? Digamos assim, mas para a gente poder ter a noção do que está em jogo. Então, olha lá, na letra A, ele me dá duas unidades de medida, que seria volts e watts, né? Primeiramente é o seguinte, volt, pessoal, é uma unidade de medida que mede tensão elétrica, voltagem e diferença de potencial. Aqui está errado, tá? Diferença de potencial, se desculpa aqui. É diferença de potencial elétrico, DDP. Essas grandezas, essa grandeza volts, nós vamos estudar ela lá na Física 3, né? Se eu for dar aula para vocês de Física 3, vocês vão estudar ela lá no 4º período, certo? 2º, 3º, 4º período,
tá bom? O volt, pessoal, é representado pela letra V, tá bom? Então a gente já sabe que o volt mede voltagem, tensão elétrica. Então, por exemplo, a diferença de potencial na tomada da sua casa, ela é normalmente 127 volts ou 110 volts, né? Normalmente as casas têm essa tensão, mas tem casas que é bifásica. Então essa casa que é bifásica, você tem o quê? Tem a tensão disponível em 220 volts também. E aí, normalmente, as pessoas ligam chuveiro elétrico em 220 justamente para quê? Para que não haja queda de tensão quando o chuveiro elétrico, que é um aparelho que tem uma potência muito grande, né, estiver ligado, tá? Né, mas aí tem uma coisa, né, a ligação bifásica ou trifásica, ela é mais cara, entendeu? Então, normalmente, é melhor a gente optar pela ligação monofásica, tá? Na minha casa é monofásico, e aí, né, muitas casas são monofásicas por causa disso. Existe uma diferença de preço. A companhia, né, a empresa que fornece, né, que é prestadora da energia elétrica, ela faz isso aí. Tá bom? Então, isso é volt. Aí, o que acontece aqui? Então, eu vou fazer uma análise aqui dessa letra A, um pouco mais dilatada, vamos dizer assim, né, para a gente entender um pouquinho mais sobre análise dimensional. A diferença de potencial, pessoal, ela é dada por quem? Ela é dada pela letra V, né, a mesma letra que define a grandeza, a unidade volt. E aí eu tenho que a energia, a diferença de potencial, né, ou potencial elétrico, e aí a diferença é um potencial menos o outro, ele é dado pela energia potencial elétrica dividido pela carga de prova, tá? Então, o que é que vai acontecer aqui, ó? A energia potencial elétrica é medida em joule, tá vendo? A grandeza, a energia medida pela unidade joule, tá bom? E a energia é definida de que forma? Ela é definida pela variação do trabalho, delta trabalho. E o trabalho, o que é o trabalho? O trabalho é força vezes deslocamento. Tá? Ah, por que você está falando isso tudo, Adriano? Que eu estou mostrando para vocês que aquelas três grandezas fundamentais que nós vimos na aula passada, né? Tempo, comprimento e massa, elas são a base de muitas das grandezas físicas que nós vamos estudar. Olha que nós estamos falando aqui de quê? De uma grandeza elétrica, né? Mas olha só, já entrou força, já entrou deslocamento e tudo mais. A força é massa vezes aceleração, tá? E aí, né, a gente já deu uma destrinchada, né? A gente pegou ali a definição de tensão ou de potencial elétrico e já chegamos nessa definição de energia. Muito bem. Então, se eu for escrever o joule em termos de unidade, eu teria o quê? O joule, como eu falei aqui, o que é? É massa vezes aceleração vezes deslocamento. Então, escrevendo isso aqui, ó, em termos de unidades, tá? Aí a gente pode trabalhar com análise dimensional, não só representando pela letra M, L e T, a gente pode colocar direto as unidades. Então, teria aqui o joule, ele é dado por unidade de massa, vezes a unidade de aceleração, que é metro por segundo ao quadrado, vezes a unidade de deslocamento, que é o metro. Olha lá. Então, o joule, o que é? Ó, multiplicando metro por metro, seria o quê? Seria quilos vezes metro ao quadrado dividido por segundos ao quadrado. Estão vendo? Cheguei aqui em quem? Nas três unidades, o quê? Três grandezas, perdão, fundamentais. Massa, comprimento e tempo. Olha elas três aí, ó. M, L e T. Certo? Tranquilo. A carga elétrica, ela é medida numa unidade também fundamental, numa grandeza, né? A carga também é uma grandeza fundamental. Então, a gente poderia dizer que a carga elétrica está, é como se fosse a massa, quando a gente trabalha com forças eletrostáticas e elétricas, entendeu? Então, a carga está para a massa, né? Na mecânica. A carga na eletricidade está para a massa na mecânica. Então, ela tem uma grandeza fundamental, a carga elétrica, tá? E é medida nessa unidade que é o Coulomb, que é uma homenagem a um cientista francês. Então, o que acontece aqui? Ó? O potencial elétrico, então, vai ser o quê? Vai ser energia potencial elétrica, que a gente definiu, quilo vezes metro ao quadrado por segundo ao quadrado, dividido por Coulomb. Tá bom? Essa é a definição definição em termos de unidade de medida do potencial elétrico, né? Então, olha aqui eu tenho as grandezas físicas, o quê? Fundamentais. Massa, comprimento, tempo e carga. Tá bom? Então, a gente chega nisso aqui, ó, né? Fazendo aqui, multiplicando pelo inverso né? 1 sobre C, a gente chega que o potencial elétrico e a diferença de potencial medida em volt,
é dado por essa equação. Tá bom? Agora, o que é o watt? Né? O watt é uma unidade, o quê? É uma unidade que mede potência. Mede a potência mecânica, mede a potência elétrica. Tá? Essa unidade é uma homenagem ao cara que desenvolveu, né, aperfeiçoou a máquina a vapor, o James Watt, tá? Que era um cara lá escocês ou inglês, britânico, tá bom? Então, olha só, a definição de watt, qual que é? O watt, né, perdão, né, vem da potência, a potência é trabalho dividido pelo tempo. E o trabalho é a variação da energia. Quando você tem variação de energia, você tem realização de trabalho. Quando você tem a mudança de energia, a energia transformada de uma forma em outra, você tem também a realização de trabalho. Então, a gente tem, na verdade, o quê? Né? Trabalho é igual a variação da energia, então, né, eu tenho que a potência é a variação de energia sobre o tempo. Se eu pegar essa definição de potência aqui, né, e escrever, né, ela em termos de unidade, né, nós já sabemos o quê? Que o trabalho é medido em joule, nós já definimos joule anteriormente, e o tempo é medido em segundos. Então, o watt vai ser o quê? Joule por segundo. Que me daria o quê? Quilo vezes metro ao quadrado dividido por segundos ao cubo. Tá? Então, eu destrinchei, olha lá, eu escrevi o watt, que é joules por segundo, em unidades das grandezas físicas fundamentais. Massa, comprimento e tempo. Com isso, o que eu vou ter? Volt é diferente de watt. Então, aquela pergunta lá, volt e watt, são unidades de medida da mesma grandeza física? Não, não. Volt e watt não representam a mesma grandeza física. Então, essa letra A ela é incorreta. Tá bom? Vocês viram um pouquinho o que é a análise dimensional? Tá, gente? Aí vocês vão falar, poxa, Adriano, que coisa, rapaz, é meio complicado. Pessoal, isso é saber física, pessoal. É aquilo que eu falei. Se eu estou medindo tensão elétrica, eu não posso encontrar como unidade de medida de tensão elétrica abobrinha. Eu tenho que encontrar o quê? Volt. Se eu estou medindo potência elétrica ou mecânica, eu não posso encontrar o quê? Mariola como unidade de potência elétrica, eu tenho que encontrar o watt, né? E nesse caso, as duas, né? Volt mede tensão, o watt mede potência elétrica. Tá? Aí a letra B, olha lá. Essa aqui é interessante, né? Ó, ele pergunta, tá meio apagado, gente? Me desculpe aqui, mas ó, metro por segundo ao quadrado e newton por quilograma. Será que eles representam a mesma grandeza física? Então vamos lá. Nós sabemos o quê, né? Eu estou considerando aqui o conhecimento pregresso de vocês, que metro por segundo ao quadrado é uma unidade que mede o quê? A grandeza física, aceleração. Metro por segundo ao quadrado é aceleração. É a variação da velocidade no tempo. Olha a importância de saber a análise dimensional. Velocidade, metro por segundo dividido por segundo, dá metro por segundo ao quadrado. Tá? Será que o newton por quilograma também mede aceleração? Ou qual que é a grandeza física que ele mede? Então, nós vamos fazer essa análise aqui. Tá bom? Ó, né? Olha lá. Qual que é a grandeza física que newton por quilograma mede? Então, vamos lá. Ó. Newton é a unidade de força que é definida por quem? Força é igual a massa vezes aceleração. Tá? Isso nós vamos aprender lá no tópico 5, tá? Do nosso curso. Então, o newton vai ser o quê? Né? Um newton, a unidade newton, ela é definida como sendo o produto da unidade de massa, que é o quilo, vezes a unidade de aceleração, que é o metro por segundo ao quadrado. Tá bom? Beleza. Oh, então, newton dividido por quilo, o que vai ser? Vai ser quilo vezes metro por segundo ao quadrado dividido por quilo. Corto quilo com quilo, e cheguei onde? Metro por segundo ao quadrado. Então, sim, as unidades de medida, metro por segundo ao quadrado e newton por quilo, querem dizer a mesma coisa. Elas representam a mesma grandeza física, que no caso é quem? A aceleração. Então, essa alternativa está o quê? Correta. Tá bom? Então, a resposta seria a letra B, tá? Para esse exercício número 1 da lista de análise dimensional. Volto a falar para vocês mais uma vez, pessoal, tá? Isso que nós estamos estudando de análise dimensional vai acompanhar vocês na Física 2, na Física 3, tá? E na Física 3, esse cara vai ser mais importante ainda, porque é uma coisa mais abstrata, né? É um tanto quanto que intangível, né? O que é diferente de potencial? Você pode enfiar o dedo na tomada que você vai sentir um choque. Isso é diferente de potencial, né?
o potencial é o quê? É a energia por unidade de carga. Né? Aí, como você tem a diferença de potencial, o seu dedo vai virar um condutor e você vai levar choque. Entendeu? Mas nós não vamos colocar a mão na tomada para a gente sentir o que é diferente de potencial. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, a visualização da física 3 é muito importante que a gente tenha esse conhecimento básico de análise dimensional. Na física 2 também é importante, que vocês vão estar estudando lá ótica e também termodinâmica, né? Mas é tudo importante. Aí a letra C nós já vamos mais agilizado. Olha lá. Eu tenho aqui joules por metro quadrado e Celsius. Primeira coisa, né? O joule por metro quadrado, ele mede o quê? A quantidade de energia por área, né? Certo? É uma unidade que vai medir o quê? Você tem lá a energia solar. Quanto de energia solar chega, por exemplo, né, num metro quadrado? Aí você pode usar essa unidade, joule por metro quadrado. E você tem que Celsius mede temperatura. Então, são duas unidades que medem grandezas diferentes. Então, aqui, as unidades não medem a mesma grandeza, né? Então, é incorreta a letra C. Tá bom? Letra D, atmosfera e quilograma por metro quadrado. Metro cúbico, perdão. Atmosfera, que a gente chama de ATM, o que é? É uma unidade de medida de pressão. Tá? Pressão, né? Então, por exemplo, a nível do mar, o valor da pressão atmosférica é 1 atm. Quanto mais alto está o lugar, menor é a pressão atmosférica, porque o ar fica mais rarefeito. Então, você pode medir a pressão atmosférica em atm, ou você pode medir em pascal, ou você pode medir também em bar, né? Que é uma outra unidade de pressão. Então, a atmosfera mede pressão atmosférica, pressão, por exemplo, do pneu, do ar do pneu de um carro, entendeu? Certo? E quilograma por metro cúbico mede o quê? Mede a massa específica ou a densidade. Então, atmosfera e quilograma por metro cúbico não medem a mesma grandeza física. Essa opção ela é incorreta. Tá bom? E para fechar, né, verificando aí a última alternativa, Joule e Kelvin. Né? Bom, Joule, nós já vimos, mede trabalho ou energia. E Kelvin é a unidade de temperatura no sistema internacional. Então, duas unidades que medem grandezas diferentes, não medem a mesma grandeza física, também incorreto. Tá beleza, pessoal? Tranquilo? Tá? Beleza? O que eu falo para vocês, vamos pegar firme aí nessa lista, isso é uma base, é um fundamento da física, análise dimensional. Tá bom? Tranquilo? Tem alguma dúvida aí? Vocês podem abrir o microfone, tá? Que eu não estou vendo, só estou vendo a tela do meu computador. Tranquilo? Vamos seguir? Vamos lá, então. Olha lá. Aí esse aqui agora, olha lá. Problema, né? Tem um pouquinho de conteúdo, nós vamos ver aqui como é que a gente vai resolver ele, né? Duas grandezas vetoriais, né? Nós vamos estudar isso aí no tópico 3. Grandeza escalar, grandeza vetorial. Estudadas na dinâmica, né, que é a parte da física que estuda a causa dos movimentos, são a quantidade de movimento de um corpo e o impulso de uma força, né? Quantidade de movimento, o que é? Um corpo de massa m se movimentando com a velocidade v, associado a ele tem uma quantidade de movimento, que é diretamente proporcional à massa e à velocidade dele. Impulso, o que é? É a força que age sobre um corpo num determinado intervalo de tempo. Né? Então ele vai falar um pouquinho disso mais para frente. Então, ó, o módulo do vetor quantidade de movimento de um corpo, segundo o referencial, é dado pelo produto entre a massa do corpo e o módulo de sua velocidade. Isso que eu acabei de falar. Enquanto que o módulo do impulso de uma força constante aplicada sobre um corpo, num certo intervalo de tempo, é dado pelo produto da intensidade da força e o intervalo de tempo correspondente. Né? Certo? Então, quantidade de movimento é massa vezes a velocidade. Né? Impulso é força vezes tempo. Né? Considerando aqui, ó, que esse Q, entre colchetes, é o símbolo dimensional do módulo do vetor, quantidade de movimento, e o I, entre colchetes, é o símbolo dimensional do módulo do vetor, impulso de uma força, M é o símbolo dimensional de massa, L, o símbolo dimensional de comprimento, e T, o símbolo dimensional de tempo, podemos afirmar que, olha lá, probleminha, tá? É ler, né? Concentrar, interpretar. Então ele quer o quê? Relacionar, na verdade,
impulso, quantidade de movimento, com quem? Com as três grandezas, com as três grandezas físicas fundamentais, que é quem? Massa, comprimento e tempo. Beleza? E aí, vamos ver o que está aqui, né? Vamos lá, vamos resolver esse cara. Então, ó, da definição, quantidade de movimento, tá vendo? Ó, que está entre aqui, ó, essa cerquinha aqui, então isso é o módulo, né, que é o valor absoluto, é a massa. A massa é uma grandeza escalar vezes o módulo da velocidade, né? Quando eu falo módulo, eu só estou falando do valor e da unidade, né, da grandeza. Vetor leva em consideração módulo, direção e sentido. Nós vamos aprofundar bastante sobre isso nas próximas aulas. E o impulso, o módulo do impulso é o módulo da força, que é um vetor, vezes o tempo, que é um escalar, tá? Então, beleza, tá dada aqui a definição desses dois caras. O que eu quero relacionar? Impulso e quantidade de movimento. Quantidade de movimento e impulso. Então, vamos começar, né? Aí, ó, né, repetindo o que foi dado. O Q entre colchetes, símbolo para a quantidade de movimento. O I é o símbolo dimensional para o impulso. O M, o símbolo dimensional para a massa. O L, o símbolo dimensional para o comprimento. E o T, o símbolo dimensional do tempo, né? Dimensional falando em termos de unidades de medida, tá bom? Bom, vamos começar pelo impulso aqui, tá, gente? Ó, então, o impulso é força vezes tempo, tá vendo? Eu tô usando aqui, ó, aquilo que ele deu lá atrás, aí eu colocando a forcinha aqui, ó, né, entre os colchetes também. Então, o impulso em termos dimensionais é força vezes quantidade de movimento. Mas a força, né, da segunda lei de Newton é massa vezes aceleração. Então, eu teria o quê? Olha lá, tá vendo? Eu estou trabalhando com análise dimensional, pegando essa simbologia para representar. Mas eu poderia, no lugar de M, por exemplo, colocar quem? Podia colocar quilo. No lugar de L, eu poderia colocar M. E no lugar de T, eu poderia colocar S. E aí ficaria quilograma, metro e segundos. E no lugar de F, poderia colocar N, que é Newton, tá? Mas a gente pode resolver dessas duas formas. Eu, particularmente, eu gosto de colocar unidade de medida, tá? Ao invés desse símbolo aí dimensional, tá bom? Mas vamos que vamos aqui nessa toada, porque a resposta está em função do símbolo dimensional. Então, o que vai acontecer aqui, moçada? Olha lá. Né? A força, então, é o quê? É massa vezes aceleração. Aceleração, o que é? Metros por segundo ao quadrado. Ou comprimento pelo tempo ao quadrado. Beleza. Então, como é que fica o impulso? Impulso é o quê? É força vezes tempo. Então, é massa, comprimento sobre T ao quadrado vezes o tempo. O tempo vai embora, eu corto o tempo de cima com o tempo ao quadrado embaixo. Sobra o quê para nós? Que o impulso é igual a mL sobre T. Tá vendo? E aí, se eu pegar esse Tzinho aqui que está no denominador e passar ele para o numerador, ele vai ficar o quê? Com o expoente menos 1. Então, teria mL vezes T elevado a menos 1. Tranquilo? Sem problema? Chegamos, então, na definição de impulso, tá? Aí, dimensionalmente, tá? Beleza, tá? Muito bem. Vamos ver agora, então, a quantidade de movimento. O que vai ser a quantidade de movimento? É massa, né, vezes velocidade. Então, vai ser o quê? O símbolo dimensional de massa vezes velocidade, que é metro por segundo, né? É espaço dividido pelo tempo, então vai ser L sobre T. Então, ó, mL vezes T elevado a menos 1. E aí a gente vê o quê? Que eles representam a mesma coisa. Então, a resposta correta qual que é? A letra C. O impulso é igual, né, tem a mesma unidade que a quantidade de movimento. Sabe por quê? Porque impulso é igual a variação da quantidade de movimento. Toda vez que a velocidade de um corpo varia, é porque ele está o quê? Acelerado. Ou seja, porque ele recebeu a ação de uma força durante um determinado intervalo de tempo. Beleza? Então aí a resposta é a letra C. Tá? Muito bem. Tranquilo? Tamo junto? É ruim pra caramba, cara, esse negócio. Vocês não sabem como é que é ruim, cara. Porque o que acontece? Eu não consigo ver, é aquela coisa, eu não consigo ver vocês aqui, cara. Né? E ninguém tá com a câmera ligada e tal. Né? Mas aí, alguém fala alguma coisa aí, cara? Tudo certo? Eu nem sei quantas pessoas estão aí. De repente vai todo mundo embora, eu tô falando sozinho. Tudo certo? Sim. Então tá bom demais. Rapaz, deixa eu contar para vocês a história aqui, cara. Eu fui fazer uma palestra lá até para o Instituto Federal Catarinense, do Campus Videira. Fui falar para o pessoal da engenharia elétrica. Aí, né, eu já participei de um curso de pós-graduação lá, dei aula num curso de pós-graduação lá. E aí, cara, a professora, né, da disciplina de projetos me chamou para poder falar sobre biogás. E aí, rapaz, eu tô lá fechando janela aqui e ali, eu fechei o negócio do Google Meet, meu irmão, no meio da parada. E eu fiquei, bicho, mais de meia hora falando, meu irmão.
sozinho. Lá pelas tantas, a professora me mandou um zap falando: Adriano, já voltou sua internet? Eu falei: caraca, meu irmão. Aí eu falando. Então vocês me dão aí, cara, sinal de vida, bicho, porque eu tô aqui, só eu e a tela do computador. Vocês devem estar me... Não sei se vocês estão me vendo. Estão me vendo ou não? Vocês me veem? Sim, tivemos sim. Pelo menos eu vejo. Vocês veem aí uma telinha, né? Era para estar acontecendo a mesma coisa comigo, mas eu não vejo. Ó, vamos fazer então o exercício número 3. Olha aí, né? Fica tranquilo, que parece que o exercício é difícil, mas é tranquilo isso aqui. Olha lá, ó. Muito bem. O período de um pêndulo físico é dado por T igual a 2π raiz quadrada de I dividido por MGD. Tá? Olha a equação que a gente tem aí, né? Esse é o período. O que é o período? É a oscilação do pêndulo. Então, ó, né? Imagina aqui, vocês estão me vendo, ó, o pêndulo, né? Eu vou pegar até um pêndulo que eu tenho aqui. Espera aí. Eu tenho um negócio aqui que eu levo para aula. Vou explicar esse problema para vocês. Ó. Se eu estivesse dando aula, eu ia pegar aqui, ó, o meu bom e velho pêndulo aqui, ó. Ó, aqui está o pêndulo, ó. Esse período aqui, o que é? É o tempo que ele gasta para sair daqui, ir lá e voltar. Isso é o período desse pêndulo. O que esse cara está dizendo para nós? Está definindo o período desse pêndulo físico, que é igual a 2π, né? Esse 2π tem a ver, por quê? Porque isso é uma semicircunferência, né? Nós não vamos deduzir a equação, que é igual ao I, né, que a gente vai ver daqui a pouco, que é o momento de inércia do pêndulo, dividido pela massa do pêndulo, a gravidade e esse D. Esse D o que é? Seria o comprimento desse barbante. Tá vendo? O comprimento do barbante. Então, né, ele explica ali o que é cada uma dessas grandezas, né? G é a aceleração da gravidade, M é a massa do pêndulo, D é a distância entre o pêndulo, o ponto de suspensão do pêndulo e o seu centro de massa, ou seja, né, essa distância, o comprimento do fio ali, né, do pêndulo, e I é o momento de inércia do pêndulo, né? Isso é coisa, gente, que nós vamos estudar um pouco mais para frente, né? Mas aí não precisa saber o que é momento de inércia, né? Nós vamos trabalhar em termos de unidades, tá bom? Aí ele pergunta: é correto afirmar que a unidade de momento de inércia no sistema internacional é? Qual que seria a unidade de momento de inércia? Então, nós vamos pegar aqui, olha bem, ó, essa equação que está aqui, estão vendo? Ó? O que eu tenho nessa equação, cara? Esse é um problema de mecânica. Problema de mecânica, pessoal, vai estar diretamente relacionado com as 3 grandezas físicas fundamentais: tempo, massa e comprimento. Tá? Então, daqui eu já conheço. A massa está aqui, a gravidade está aqui, a distância está aqui. Estão vendo? O comprimento está aqui. E aí o I vai estar necessariamente, né, como está aqui, ó, na resposta, em função de quilo e metro. Né? O tempo não aparece, então a gente já sabe que o tempo é carta fora do baralho. Mas vamos resolver esse problema. Né, ó, apresentando aqui, ó, né, repetindo. Então aquilo que eu representei aqui com o meu pêndulo aqui, né, preso no barbante, eu estou mostrando para vocês agora aqui, ó, tá vendo? Ó, tá aqui o ponto em que ele está preso, aqui está o centro de massa do pêndulo, essa distância vale D, seria o comprimento do fio, a massa do bichinho está aqui, e aqui vai agir uma aceleração da gravidade, G. Certo? Age uma aceleração da gravidade, G. Tá bom? Aqui estão todos os dados, né, que explicam essa equação. Como é que a gente vai resolver isso? Vamos lá. Qual que é a unidade, então, de momento de inércia, representado pela letra I, no sistema internacional? Olha lá. Se eu substituir, né? Aí que eu falo o caminho que eu gosto de seguir na análise dimensional. Tá bom, pessoal? Se eu substituir as unidades de medida na equação que define o período, o que eu vou ter? O período vai ter que ser medido em quê? Em segundos, que é a unidade de medida do tempo no sistema internacional. O momento de inércia eu não sei o que é, tá? O 2π, olha bem, ó, importante aqui, ó, esse cara aqui, 2π radiano, né? 2π radiano, que é 360 graus. Mas radiano, pessoal, é como se não tivesse unidade. É adimensional. O 2π, na verdade, é um número. Então, por exemplo, um número, ele não tem unidade. Então, quando não tem unidade, a gente fala que é adimensional. É por isso que aqui, ó, não apareceu para nós quem? Não apareceu o 2π. O 2π já era, é adimensional, vale 1 a unidade dele. Então, 1 vezes 1, né? 1 vezes alguma coisa é igual àquela alguma coisa. Então, aqui eu tenho, ó, o momento de inércia.
Aí no lugar de m eu coloquei quilo, no lugar de gravidade, a gravidade é uma aceleração, é metro por segundo ao quadrado, e aqui está o comprimento do fio do pêndulo, que é metros. Isso tudo o quê? Elevado a meio. Né? Raiz quadrada, né, é o quê? Raiz quadrada de 2 é 2 elevado a meio. Raiz quadrada daquilo que está dentro dela é aquela coisa elevada a meio. Então, beleza. Tá, dei uma arrumadinha aqui, de boa, beleza. Né? Lembrando aqui que essa é a equação que deu origem ali, né? Então, 2π, ó, carta fora do baralho, porque ele é adimensional. Esse cara tem dimensão, tem unidade. Massa tem dimensão, quilo. E gravidade tem dimensão, metro por segundo ao quadrado. Distância, comprimento do fio, tem dimensão, metro. Beleza? Então, olha lá. O que eu faço aqui? Eu vou fazer aquele truque, né, meu velho? Eu vou elevar os dois lados da equação ao quadrado. Aí eu acabo com a raiz quadrada. Então, vai ficar segundo ao quadrado é igual aí que eu quero descobrir qual que é a unidade medida dividido por quem? Por quilo ao quadrado vezes metro ao quadrado por segundo ao quadrado. Certo? Como é que vai ficar isso aqui, ó? Olha lá. Eu vou multiplicar, né? Eu vou passar esse cara, ó, para lá, multiplicando direto. E aí o meu segundo ao quadrado com segundo ao quadrado é carta fora do baralho. Eu corto ele. Sobra o quê? A unidade de medida de momento de inércia vai ser quilograma vezes metro quadrado. Tá certo? Quilograma vezes metro quadrado. Então essa é a unidade e a resposta correta é a letra E. Certo? Tranquilo? Viram aí? Uma grandeza física, que é o momento de inércia, que está relacionado com a dinâmica da rotação. Ela tem, por unidade medida, massa. A unidade medida de massa é a unidade medida de comprimento. Né? O momento de inércia, na verdade, pessoal, o que ele faz? Ele faz o quê? Ele mede a distribuição das massas. Tá? É isso que ele faz, num determinado raio, né? Num determinado comprimento. Então é interessante o seguinte, ó, né? Eu vou dar uma explicação do momento de inércia para vocês ali, do esporte. Adriano. Diga, tem alguém falando aí. Então, a massa de um corpo na inércia influencia na velocidade dele? Ah, então, pois é, aí que tá, meu prezado. Quem tá perguntando aí? Gabriel. Quem tá falando? Hein? Gabriel. Ô, Gabriel, o que acontece, Gabriel? Gabriel, o que influencia na velocidade dele? É a distribuição de massa. Então, vou dar um exemplo ali. Por exemplo, lá naquele negócio lá que é o patinação do gelo. Tá? Então, o cara tá patinando, lá, com o braço aberto. De repente, meu irmão, ele vai dar aquele rodopio lá, aquela doideira lá que o cara dá... Porra, eu não sei se o cara dá 900, não, é 700 e... Não é 900, não, né? Ele faz o quê mesmo? Para 900 são 5 meia volta, né? Mas o cara, vamos falar que o cara vai dar uns 720, ou seja, o cara vai dar 2 voltas. E tem uns negócios que é difícil. O cara, quando vai rodopiar, o que ele faz? Ó, ele tá com o braço aberto, ele vai e começa com o braço aberto e toma velocidade. Na hora que ele quer aumentar a rotação dele, o que ele faz? Ele fecha os braços. Quando ele fecha os braços, o que acontece? Aquela massa dele que estava distribuída, né, vamos dizer, num comprimento maior, num raio maior, ela vai diminuir. E aí o que vai acontecer? Ele vai girar com maior velocidade. Então o que ele fez, na verdade, quando ele fecha os braços? Ele diminuiu o momento de inércia dele. Diminuindo o momento de inércia dele, o que vai acontecer com a velocidade de rotação dele? Vai aumentar. Então eu só quero dizer para vocês o que é esse momento de inércia. Estão entendendo? Se você estiver na sua casa aí, numa cadeira giratória. Eu não estou numa cadeira giratória, eu não gosto de cadeira com rodinha. Não gosto de cadeira com rodinha. Né? Minha cadeira é de pé fixo. Mas se você tiver, tenta fazer isso aí, ó. Abre os braços e dá uma girada. Só um impulso pequeno. Aí, na hora que você estiver lá na metade da volta, você fecha o braço. O que vai acontecer com você? Sua velocidade vai aumentar. Então, você com o braço aberto, você está com um momento de inércia grande. Com o braço fechado, você está com um momento de inércia pequeno. Então, com a inércia grande, sua velocidade de rotação é pequena. Com o momento de inércia pequeno, sua velocidade é grande. Tá? E esse momento de inércia quer dizer o quê? Que ele trata justamente do quê? Né? Da sua... É o mesmo conceito de inércia que a gente tem na dinâmica, né? Normal, sem ser rotacional. O quê? É a tendência que o corpo tem em permanecer em repouso ou em movimento. É o mesmo conceito, né? E aí, no caso da inércia, na translação, que é o que a gente vai aprender lá no tópico 5, a gente pega o quê? A medida da inércia é a massa. Quando um corpo está girando, a medida da inércia é o momento de inércia, que é a massa
e a distribuição da massa. Deu para entender mais ou menos o que é essa grandeza física aqui? Só para dizer para vocês, para o momento de inércia não ficar como se fosse um alienígena, tá? Eu estou querendo só explicar isso aí, né? A gente vai estudar isso aí lá pelo tópico 10 da nossa disciplina. Tá bom? Beleza? Então, só para aclarar para vocês o que é isso, tá? E é legal pra caramba isso, né, cara? Que aí você vai tecendo aí, é uma teia, meu irmão. Uma coisa tá ligada na outra, né? E isso é genial, esse processo aí. Sem problema, tá? Em termos, o que eu quero que vocês entendam desse problema é só a questão das unidades. Análise dimensional. Tá bom? Vamos lá. Esse aqui é outro interessante, cara, né? É um exercício também aqui bastante interessante, né? Que ele trata do quê? Ele trata também aqui de uma equação, e aí é muito parecido com um exemplo que está lá na aula gravada, lá na videoaula. Então ele me dá aqui, ó, o número 4, ó, os valores de x, y e n para que a equação força elevada a x vezes massa elevada a y seja igual a volume vezes energia elevada a n, tá? Então eu quero saber quanto é que vale x, y e n para que essa equação seja dimensionalmente correta. Ou seja, se desse lado eu tiver laranja, do outro lado eu tenho que ter a laranja. Se aqui eu tiver chuchu, do outro lado eu tenho que ter chuchu, né? E obviamente que eu fiz aqui uma metáfora. Laranja e chuchu, né, representariam unidades de medida, né? Certo? Então quais seriam os valores desses expoentes x, y e n para que essa equação seja dimensionalmente correta? Tá bom? Beleza? Vamos lá. Vamos resolver. Muito bem. Tá aí, né? Estou repetindo aqui os dados do problema, tá bom? Certo? Então vamos lá. Né? Repetir o que está lá. Eu quero x, y e n. Né? Quero saber o valor desses caras. Tá bom? Vamos lá. Primeiro, vamos tratar da força. A força, nós já falamos que é massa vezes aceleração. Então, a força, em termos de unidade, o que é? É quilo vezes metro por segundo ao quadrado. Ela é medida em newton. A unidade de medida da força é newton. Beleza. Tranquilo. Beleza, né? Mas aqui, ó, vamos chegar sempre nas grandezas fundamentais e nas unidades de medida das grandezas fundamentais. Quilograma, segundo e metro. Tá bom? Beleza? Porque esses caras todos, força, massa, volume e energia, tudo faz parte da mecânica. Vamos lá. A massa é medida em quilograma, tranquilo. O volume é medido em metro cúbico, tranquilo. E a energia é medida em joule, né? Que a gente já viu que o que é. O joule é newton vezes metro. Nós já falamos, fizemos isso nos exercícios anteriores. Definimos a unidade de medida joule da energia. Então, olha só. Se eu substituir isso tudo lá, o que eu vou ter? Eu vou ter força elevada a x. Então, ó, em termos de unidade, é newton elevado a x, vezes massa elevada a y, quilo elevado a y, é igual, né, a volume, né, que é metro elevado a 3 metros cúbicos, vezes energia, que é newton vezes metro, que dá joule elevado a n. Tá certo? Vamos lá. Vou jogar aí, no lugar de newton, eu vou jogar quilo metro por segundo ao quadrado. Tá? Então, vou reescrever a equação. Ó, joguei o newton aqui, ó. Joguei o newton, aí o n, no lugar de n, eu coloquei quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Tá? Então, o que eu vou ter aqui, ó? Ó, joguei o newton nesses dois lugares aí, ó, tá? Aí eu vou ter aqui, ó, reescrevendo. Como é que vai ficar? Quilo elevado a x vezes metro elevado a x sobre segundo elevado a 2x, porque era segundo ao quadrado. Vezes quem? Quilo elevado a y. É igual a quanto? Metro elevado ao cubo vezes, ó, quilo elevado a n vezes metro elevado a n vezes metro elevado a n dividido por segundo elevado a 2n. Tá bom? Tá? Isso aqui, ó, eu tô colocando para vocês, mas o legal é depois vocês pegarem e fazerem na mão, para acompanhar. O que é essa salsicha aqui? O que é essa linguiça? Essa linguiça é o newton, que é dado em quilo vezes metro por segundo ao quadrado, substituído aqui e aqui. Aí dá essa linguiça aí. Vamos lá? Olha lá, ó. Aí o que eu vou fazer, né? Ó, o que eu vou fazer aqui, né? Eu vou, ó, quilo e quilo, repito a base, somos expoentes. Metro e metro
repito a base e somo os expoentes. Então, como é que vai ficar isso aqui? Olha lá, ó. Quilo elevado a x mais y vezes metro elevado a x sobre segundo elevado a 2x é igual a quilo elevado a n vezes metro elevado a 3 mais 2n, que é a soma aqui, ó. 3 mais n, dá 3 mais 2n, que é o expoente, no caso, de metro. Isso aqui, então, é exercício de potenciação. Estão vendo? Tá? Beleza? Então, como é que vai ficar aqui, ó? Né? Vamos analisar, então, os expoentes, tá? Do quilograma. Tá? Então, ó, eu vou pegar esse cara e esse cara aqui, ó. Como é que fica aqui, ó? Esses dois caras. Então, o que eu tenho aqui? No meio do caminho eu tenho a equação. Então, esse quilo elevado a x mais y, ele tem que ser necessariamente igual ao quilo elevado a n. Então, na verdade, x mais y tem que ser igual a n, para que essa equação seja dimensionalmente correta. Vocês estão entendendo? Para que seja dimensionalmente correta. Então, esse cara aqui vai me dar o quê? A equação 1, x mais y é igual a n. Estou querendo saber o valor de x, y e n. Beleza. Vamos lá. Vamos pegar agora o que é a mesma equação, nós vamos usar agora para o metro. Ó, expoente de metro. Desse lado eu tenho x, metro elevado a x, desse eu tenho metro elevado a 3 mais 2n. Para que essa equação seja dimensionalmente correta, x tem que ser igual a 3 mais 2n. Esse tem que ser igual a esse. Certo? Essa é a equação 2. Né? Beleza? Né? Eu tenho 3 incógnitas, x, y e n, eu preciso de mais uma equação. Qual que é essa equação? Está aqui. Ó, os expoentes de segundo. Então eu tenho aqui, ó, 2x e 2n. Para que essa equação seja dimensionalmente correta, 2x tem que ser igual a 2n. Tá? Então, ó, essa é a equação 3. Da equação 3 eu tenho o quê? 2x igual a 2n. Então, x é igual a n. X é igual a n. Beleza? X é igual a n, fechou. Beleza, já achei já x igual a n. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse resultado aqui, que é essa equação 4, e vou substituir na equação 1, tá? Que é essa daqui. Então, ó, no lugar de x eu vou colocar n. n mais y é igual a n. Então, quanto é que vale y? Y é n menos n. Y é igual a 0. Já achei o valor de y igual a 0. Massa. Vou pegar a equação 4 e vou jogar em 2. Vou substituir aqui, ó. Então, como é que vai ficar? N é igual a 3 mais 2n. Então, ó, né? Que aí já substituí já. Porque a equação 2 estava relacionada com x. Então, 2n menos n é igual a menos 3, tá? Passando esse n para lá e o menos 3 para cá. Então, o n é igual a menos 3. Tá? Moral da história. Eu tenho que x é igual a menos 3, y é igual a 0 e n é igual a menos 3. Resposta é a letra B. Tranquilo? Certo? Então, ó, esses são os exercícios que nós temos aqui de análise dimensional, tá? Eu preparei também uns exercícios aqui, vou parar a apresentação. Aqui nós estamos com 23 pessoas aqui. Vou parar a apresentação aqui, né? E aí conferir com vocês se já registraram tudo certo. O último aqui, chat foi 19 e 14, tá? O que eu quero falar para vocês aqui? Quero dizer para vocês, tá? Que essas minhas aulas, elas têm por base as aulas que são ministradas na Unicamp, no curso de Física Geral 1, tá? Beleza? E aí, Adriano? É isso? É, as minhas aulas têm por base, tá? A minha metodologia, né? Eu até cheguei a mandar um e-mail, tentar ligar lá para a Unicamp para falar, mas eu dou os créditos para os caras, como eu estou dando agora. Lá nas aulas, você vê lá que no final a referência da aula tal, do curso que é dado na engenharia da Unicamp. Aí vocês vão falar, pô, Adriano, só que eu sei o quê? Eu sei que o cara que estuda na Unicamp, né, ele, muitas vezes, ele se dedica única e exclusivamente a quê? Ao estudo. E eu sei que vocês matam um leão por dia, tá? Muitos de vocês trabalham, né, e até trabalham, inclusive, durante esse processo todo aí, né, de pandemia e tudo mais, tá bom? Mas eu quero dizer para vocês o seguinte, pessoal, em nenhum momento eu vou abrir mão, né, de passar o melhor para vocês. E a Unicamp, na área de engenharias, né, é uma das melhores do Brasil. Tá? Eu estou falando isso para vocês o quê? Que eu quero dizer para vocês o seguinte, cara, é para não, tá? É para não dizer, eu estou fazendo aqui licenciatura, não se sentir menor do que os outros.
Obviamente, cara, que eu não vou cobrar vocês, tá? Da forma que poderia cobrar se vocês, por exemplo, fossem aluno de tempo integral, né? Certo? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Agora, vai depender de vocês o quê? Absorver esse conhecimento que é passado. E é por isso que eu queria dizer para vocês, tá? Né? Eu tenho uma frase do Brecht, eu não sei se eu passei ela, né? Os tempos são difíceis, mas se a gente não lutar, eles serão piores, né? Serão piores se a gente não lutar. Os tempos são difíceis, se a gente não estudar, eles vão ser piores. Então aproveita isso para poder estudar. É isso que eu queria dizer para vocês, tá? Então é pegar firme, nós estamos nesse momento de exceção, tá? Eu não estou aqui, bicho, para poder brincar de dar aula, eu quero dar aula de verdade. É óbvio que dentro de uma nova realidade, tá? Né? A gente já fez o quê? Né? A gente já fez um planejamento, vocês já viram o planejamento, eu acho que está um planejamento adequado, mas eu quero pedir a vocês que vocês se empenhem, né, do outro lado, tá? Assimilem, tá? E façam a lista de exercício, tentem fazer. Ninguém mandou para mim dúvida. Para a semana que vem, se tiver alguma dúvida, para além desse que eu preparei para a semana que vem, aí semana que vem a gente vai fazer exercício de estimativa. Vocês podem mandar para mim por e-mail, tá? Coloca dúvidas, né? Porque eu recebo um monte de mensagem de aluno que fez esse exercício, aquela coisa toda. Se você colocar dúvida e mandar por e-mail, aquele lá, adrianohferrareis@gmail.com. Aí eu já vou ali, selecione, semana que vem a gente resolve. Né? Eu coloco aquele exercício que vocês tiverem dúvida como o primeiro para se resolver. Tá beleza? Tá, então é isso que eu queria dizer para vocês, tá? Desejo a vocês aí uma boa sexta-feira, um bom final de semana. Tá bom, moçada? Vamos pegar firme, cara. Não vamos desistir, ó. Né? Na primeira aula que a gente teve síncrona, tinha 40 e tantas pessoas, agora já tem 22. Né? Não vamos ficar pelo caminho, pessoal, tá? Né? Vamos pegar... Tá difícil? Tá. Mas nós temos que nos empenhar para poder tocar adiante. Beleza, cara? E aí nós estamos aí, cara, pro que der e vier, entendeu? Podem aí trocar ideia, podem mandar e-mail, tá bom? E a gente vai trabalhando junto. Tá bom, pessoal? Tranquilo? Bom final de semana para todo mundo, tá? E aí, semana que vem, o que nós vamos fazer, né? Ó, tem lá as atividades, tem lá um questionário, tem a lista de exercício. Semana que vem eu vou resolver problema de estimativa. Eu queria saber se... E o nosso encontro síncrono vai ser isso, pessoal, tá? Aí eu estou interpretando o seguinte, né? O retorno que eu tive lá do pessoal no princípio foi o quê? Ah, não, as aulas lá estão legais, as aulas gravadas estão legais. Então, beleza. Então, e a aula de hoje, resolvendo problemas, vocês acham que valeu? Valeu a pena? Pode ser sincero. Valeu a pena? Né? Aí eu vou, né? Aí, pronto, já me respondi que sim, valeu. Então, beleza, tá? Então é por aí. Então é isso que a gente vai fazer, tá? Para a gente poder, achei que valeu. Então, que bom, beleza. Então nós vamos trabalhando nessa metodologia, tá? Mas eu estou aberto aí às críticas, tá? Se vocês tiverem, pô, Adriano, é isso, é aquilo. Né? Mas foi bom que a gente resolveu 4 exercícios, né? Aí você fala, Adriano, repete, pode me interromper na hora que eu estiver resolvendo. Pessoal, tudo de bom para vocês, um grande abraço, tá bom? Se cuidem. Adriano, Diga, meu prezado. a gravação da aula vai ficar disponibilizada onde? Eu vou, aí que tá, meu brother, é o seguinte, eu vou colocar ela lá na plataforma Moodle, beleza? Vai ter o link, né? Aí quem tiver acesso ao link vai poder acessar, beleza? E aí vai ficar lá, agora vai ficar lá por 30 dias, né? Eu não consegui resolver esse negócio de gravar a aula ao mesmo tempo, cara. Eu não sei se a minha internet ultrapassa a internet. Então, vocês lembram a aula passada, né? Que eu tentei de um jeito, depois eu tentei com outro cara. Eu falei, vamos no Meet mesmo. E eu espero que o IF, cara, resolva isso. Sendo muito sincero com você, entendeu, cara? Eu espero que o Meet, que o IF resolva de forma que a gente possa, por exemplo, baixar a aula, né? E colocar no YouTube, por exemplo. Entendeu? Tá certo? Aqui, ó. Isso, é isso que eu vou fazer, minha prezada senhorita Isabel Bastida. Né? Futura. Como é que é? Você está concorrendo à prefeitura de Natividade, não? Fiquei sabendo lá que você é candidato a prefeito, é verdade? Então é isso, ó, vou colocar na plataforma, tá, minha prezada Isabel? Tranquilo? Acabando aqui, eu já vou ver, ou amanhã no máximo já tá lá. Tranquilo? Mais alguma coisa? Hein? Não? Tudo de bom para vocês, tá? Se cuidem, hein? Falou? Qualquer coisa, nós estamos lá. Na plataforma, manda mensagem, e-mail. Um abraço, moçada. Até mais.